Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta então com o segundo bloco da nossa aula de atos administrativos. Paramos na discricionariedade e vinculação, tópico 4 da nossa aula. A gente já estudou isso quando tratamos dos poderes administrativos, né? O que era o poder vinculado, o poder discricionário. E para o ato administrativo a ideia é semelhante também. Ah, o ato vinculado é aquele realizado quando a lei não deixa opções. Há apenas uma conduta possível para o agente público, para o administrador público. Presentes determinados requisitos, ele é obrigado a agir daquela maneira. O particular, então, por seu turno, tem direito subjetivo a exigir a prática daquele ato pela autoridade pública, desde que presentes os requisitos legais. Então, esse é o ato vinculado, aquele que não dá margem de escolha. Já o ato discricionário é aquele que permite uma margem de liberdade de decisão à autoridade pública. Ela terá mais de uma opção para agir, mais de uma solução válida, porque a lei não define todos os aspectos da atuação administrativa. Por isso, o ato será discricionário. A escolha, então, é feita segundo critérios de oportunidade e conveniência. Guarde bem essa expressão. Oportunidade e conveniência. É a expressão-chave que designa a discricionariedade do ato administrativo. Oportunidade significa que a administração vai escolher qual que é o melhor momento para atuar. Conveniência vai escolher se é relevante, se há interesse público em agir dessa ou daquela forma. Agora, é claro que essa margem de liberdade ela é sempre delimitada por lei. Não se confunde com arbitrariedade. Né? Há aspectos, limites definidos pela lei dentro dessa conveniência e oportunidade, dessa margem de liberdade de decisão. O mais importante aqui nesse ponto é que a gente relacione os 5 elementos do ato administrativo com a possibilidade de vinculação ou discricionariedade. E a doutrina é tranquilíssima em afirmar, isso para provas objetivas, né, que competência, forma e finalidade são sempre elementos vinculados. Então esses 3 elementos são sempre vinculados. E o objeto, que também é chamado de conteúdo, e o motivo podem ser discricionários ou vinculados. Cuidado, não quer dizer que o objeto e o motivo sempre sejam discricionários. Não, senão todo ato administrativo é discricionário. Eles podem ou não ser, vai depender do que a lei estabelecer. E é aqui que jaz a diferença entre ato discricionário e vinculado. Já que todo ato sempre tem competência, forma e finalidade como elementos vinculados, o que distingue um ato vinculado de um discricionário é a análise do objeto e do motivo. Se eles forem discricionários, ato discricionário. Se forem vinculados, o ato administrativo é vinculado. Agora, em uma prova subjetiva, uma prova oral, você pode até conversar com o examinador no sentido de que, embora a doutrina fale que competência, forma e finalidade são sempre vinculados, não é bem assim. A forma, ao menos em parte, ela pode ser discricionária, depende do que a lei prescreve. A lei, às vezes, pode prescrever mais de uma forma, ou não estabelecer uma forma específica, né? E a finalidade também, ela é específica quando falamos da finalidade específica e não da finalidade genérica. A finalidade genérica é o interesse público, então pode-se alcançar o interesse público de diversas maneiras, o que daria uma margem de liberdade para o agente. Então é preciso ter cuidado, mas em prova objetiva pode marcar que esses 3 elementos são sempre vinculados. E a de Pietro explica como que o motivo e o objeto ou o conteúdo, né, pode ser discricionário. Como seria isso? Ela fala, o motivo será discricionário quando a lei não o definir, a lei não define o motivo, deixa para o administrador, ou quando utiliza noções vagas, conceitos jurídicos indeterminados que são apreciados pela administração pública. Ela cita como exemplos a falta grave e o procedimento irregular. Então, o que é falta grave? A lei não define quais são as faltas graves, não tem como prever todas as condutas que podem se enquadrar ali. Então, a autoridade, autoridade administrativa, o superior hierárquico, é que vai analisar se determinada conduta é causa de falta grave ou não, né? Consubstancia falta grave ou não. E a gente vai ver como é que o judiciário pode controlar isso aí. Não pode se imiscuir no mérito, mas vai poder analisar proporcionalidade e razoabilidade, a gente já vai chegar lá. E há casos em que o motivo é vinculado. Um exemplo de motivo vinculado, na aposentadoria compulsória, quando se faz o aniversário de 75 anos de idade, para servidores titulares de cargo efetivo, já que não há aposentadoria compulsória para cargo comissionado. Então, 75 anos, o motivo ali é vinculado, não tem escolha, tem que
aposentar compulsoriamente. E o objeto ou conteúdo, quanto que ele é vinculado ou discricionário? Será vinculado quando a lei estabelecer só um como possível para atingir um determinado fim. E discricionário quando a lei estabelece vários objetos para atingir o mesmo fim. O exemplo que ela traz é o da prática de uma determinada conduta que pode ser punida com penas de suspensão e multa. Então, temos dois objetos possíveis nessa punição do servidor. A punição com suspensão e a punição com multa. E aí fica a critério do administrador decidir se vai punir com uma sanção ou com outra. O ato é discricionário, então, porque dá essa margem de liberdade. Um quadro aqui na tela para você colocar no seu material, elementos vinculados. Sujeito, finalidade e forma, com a ressalva de que a finalidade, no aspecto genérico, não é vinculada, é no aspecto específico, caso a prova demande esse aprofundamento. E a forma, ela fala-se que é vinculada, mas depende, né? Às vezes a lei pode estipular mais de uma ou não definir exatamente uma forma para um determinado ato. E os elementos que são discricionários, que podem ser discricionários, melhor dizendo, o motivo e o objeto ou conteúdo. E eu já coloco entre parênteses ali mérito administrativo. Então a gente já adianta o tópico 5 da nossa aula, o que é o mérito administrativo. O que é o mérito do ato administrativo. Esse é um tema muito relevante, que as pessoas às vezes acabam se confundindo um pouco. Primeiro, a doutrina diz que o conceito de mérito administrativo é reconhecidamente de difícil delimitação. Então não é fácil definir o que é o mérito administrativo. Essa é a primeira ideia. Eli Lopes Meireles, numa noção primeiro geral, né, uma ideia, assim, uma associação ainda não está definindo o que é o mérito administrativo, ele fala, olha, a sua presença pode ser encontrada toda vez que a administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. Então já temos uma primeira ideia. Sempre que a administração agir valorando as consequências, será que é bom fazer isso aqui ou não? E as vantagens, opa, esse aqui é vantajoso. Sempre que ela agir com esse pensamento, teremos o mérito administrativo. Ele está ligado a essa questão. E aí depois, fazendo uma definição mais exata, ele diz, consubstancia-se o mérito administrativo na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato. Olha aí os elementos que podem ser discricionários. Feitas pela administração incumbida de sua prática quando autorizada a decidir sobre a conveniência e oportunidade. Ele ainda encaixa aí a justiça do ato. Então, não existe mérito nos atos administrativos vinculados. Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Só nos atos discricionários. O ato vinculado não tem mérito, porque não há conveniência e oportunidade, não há escolha do objeto nem valoração dos motivos. Todos os elementos são vinculados a apenas uma possibilidade estabelecida pela lei. Já os atos discricionários são aqueles que permitem, em que existe o mérito administrativo. E ele está justamente nos elementos que podem ser discricionários, o motivo e o objeto. Aqui fica bem amarrado então, né, pessoal? E aí vem a grande questão. Controle do ato administrativo. Como que se controla o ato administrativo? Bom, temos quanto ao sujeito, né, duas possibilidades. O controle pela própria administração pública e o controle pelo judiciário. Primeiro, o controle pela administração pública, que não tem polêmica. O ato vinculado ele pode ser analisado quanto ao aspecto da legalidade, já que não há mérito nele, não há mérito. Então a administração pública analisa se os próprios atos administrativos são legais ou não. Pela sua autotutela, ela poderá anular um ato ilegal, como a gente vai ver. E o ato discricionário, ele pode ser analisado tanto sobre a legalidade, porque um ato discricionário também pode violar a lei, e quanto ao mérito, já que existe questão de mérito ali nos motivos, no objeto. Então ele pode ser analisado quanto ao mérito e ser revogado. A revogação, então, porque não preenche mais a conveniência, não é mais adequado ao interesse público. Então não tem polêmica quanto à administração controlando o próprio ato administrativo. Agora, e o judiciário? O judiciário pode controlar atos administrativos? Bom, quanto à legalidade, não tem dúvida nenhuma. É óbvio que o judiciário pode anular um ato administrativo se ele for ilegal. E isso vale tanto para o discricionário quanto para o vinculado. Agora a questão é, e o ato discricionário quanto ao mérito? O judiciário pode se imiscuir nesse assunto, nessa temática? Bom, tradicionalmente, sempre se entendeu que o judiciário não pode tocar no mérito do ato administrativo, não pode analisar o mérito.
Isso refoge ao controle do judiciário. E, modernamente, alguns estudiosos vêm tentando abrandar essa ideia e falar que o judiciário, de algum modo, pode analisar o mérito do ato administrativo. E aí falam, sobretudo, quanto à razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, mas aí a Di Pietro explica de uma maneira perfeita. Olha o que ela fala. Quando se diz que o judiciário pode controlar o mérito do ato administrativo, essa afirmação tem que ser aceita em seus devidos termos. O que o judiciário pode fazer é verificar se, ao decidir discricionariamente, a autoridade administrativa não ultrapassou os limites da discricionariedade. Por outras palavras, o juiz controla para verificar se realmente se tratava de mérito. Então veja, o juiz continua não podendo analisar o mérito administrativo. Isso você pode marcar na prova. Ele não analisa o mérito do ato administrativo. A diferença de antigamente para agora é que o que você chama de mérito administrativo, aquele espaço que fica isento do controle judicial, ele diminuiu, encolheu. Por que encolheu? Porque antigamente só se entendia que sairia a questão do mérito administrativo se violasse a lei expressamente, uma questão de legalidade. Hoje em dia, a gente sabe que a legalidade evoluiu. A gente já falou em aulas anteriores. O princípio da legalidade virou o princípio da juridicidade. Então não basta violar a lei expressamente. Pode ser que um ato seja compatível com a lei, né, literalmente, mas seja imoral. E o ato imoral ele é vedado pelo direito. Ou que um ato não seja razoável, não seja proporcional. Então essa análise de proporcionalidade, de razoabilidade, de moralidade, isso de boa fé, isso tudo é questão de legalidade, em sentido amplo, de juridicidade. Por isso, isso tudo pode ser controlado agora pelo judiciário. Antes não havia essas ideias. Então, o que era tudo que se encaixava no mérito, agora encolheu. O mérito ficou menorzinho. Exemplo, o administrador público vai punir por falta grave. Só que ele entende como falta grave algo irrisório, uma conduta sem relevância. Haveria uma substituição do mérito administrativo pelo mérito do judiciário, que é vedado? Não, porque nesse caso não há proporcionalidade, ou sei lá, não há razoabilidade, enfim. Então o judiciário poderia analisar essa questão sob o aspecto da proporcionalidade e razoabilidade, que seria a questão de legalidade, e não questão de mérito. Beleza? E aí a Di Pietro continua. As decisões judiciais que invalidam atos discricionários por vício de desvio de poder, irrazoabilidade, desproporcionalidade, inexistência de motivos ou de motivação, a teoria dos motivos determinantes não existia antes, ela também vem para diminuir o espaço de discricionariedade, né? Infringência a princípios como moralidade, segurança jurídica, boa-fé, não estão controlando o mérito, mas sim a legalidade do ato. Então, em provas, não é possível o controle do mérito, controle judicial do mérito do ato administrativo. Não é. Não era e agora continua não sendo. Mas é possível analisar questões de proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé, que mais? Moralidade, e tudo isso é controle de legalidade. E ela continua. Por outro lado, quando a lei não deixa opções de escolha, quando a lei deixa opções de escolhas válidas ao administrador público, aí o judiciário não pode se imiscuir nessa decisão, que é legítima, pois, se assim fizesse, estaria controlando o mérito do ato, e isso não é possível. O Eli Lopes Meireles traz mais ou menos o mesmo pensamento, olha o que ele fala, falando dos atos discricionários, né? Desde que a lei confia à administração a escolha e valoração dos motivos e do objeto, ato discricionário, não cabe ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa situação. No mais, ainda que se trate de poder discricionário da administração, o ato pode ser revisto e anulado pelo judiciário desde que, sob o rótulo de mérito, se aninhe qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder. Então, muitas vezes, o administrador, sob a roupagem de mérito administrativo, ele está tomando decisões ilegais. Por isso é que o administrador ficará submetido, ou melhor, o ato que ele praticou ficará submetido ao controle judicial. Acho que deu para entender, né? Deu para entender. Então, próximo tópico, vícios do ato administrativo. Ao final desse tópico eu vou colocar uma tabela bem grande, trazendo o conceito de cada elemento, os vícios, as consequências do vício, se é possível convalidação ou não,
para ficar bem completo. Mas para chegar lá, a gente tem que saber quais são os vícios que podem acometer os atos administrativos em relação aos seus 5 elementos. 5 elementos. Então, primeiro, vícios relativos ao sujeito. Pode ser incompetente ou incapaz. Em relação à incompetência, o ato será ilegal quando praticado por quem não é detentor das atribuições definidas em lei. A incompetência, né, é clássica. Foi praticado por quem não tem a competência para praticar aquele ato. Ou, e aqui é mais interessante, quando o sujeito extrapola das suas competências. Então, o sujeito ele é competente, mas ele acaba extrapolando da competência. E aí ele se torna, então, incompetente. São 3 possibilidades que nós temos, então, de incompetência ou de excesso de competência. Excesso de poder, né? Usurpação de função. É alguém que não é competente e com dolo pratica um ato sem estar investido em cargo, emprego ou função pública. Aí essa situação é tão grave que é definida como crime lá no Código Penal, artigo 328, e vimos que a doutrina entende, né, de um modo geral, que se o ato administrativo configura crime, ele é inexistente. Então, usurpação de função é uma questão de incompetência que configura a inexistência do ato. O excesso de poder, que é o mais trabalhado, o mais importante para provas, é a pessoa que está legalmente investida no cargo, emprego, ou está exercendo a função regularmente, é competente para praticar o ato, mas ela excede os limites da competência. 2 exemplos que Di Pietro traz. Um policial que excede no uso da força e o segundo que é mais fácil de visualizar, né? A autoridade que aplica a penalidade mais grave que não é da sua atribuição. Então vamos supor que uma determinada autoridade é competente para punir um determinado subalterno, subordinado. Mas a lei permite que ela puna com suspensão e, multa, Ela não é permitido a ela punir com demissão a bem do serviço público. Portanto, é uma autoridade ainda mais elevada que teria esse poder, o chefe do poder. E ela aplica a penalidade mais grave, a demissão. Então ela terá realizado um ato em excesso de poder, porque ela era competente para punir, mas não daquela maneira, não com aquela penalidade. É uma espécie de abuso de poder, como a gente já estudou na aula de poderes administrativos, que fica ao lado do desvio de poder ou desvio de finalidade. Regra: nulidade da atuação administrativa quando atua em excesso de poder. Mas, quando se tratar de uma incompetência quanto à pessoa e não quanto à matéria é sempre o ato nulo, quanto à pessoa, depende, pode ser nulo ou anulável. Se for uma incompetência quanto à pessoa que não é exclusiva, o ato é anulável, segundo a doutrina. Se for uma incompetência quanto à pessoa exclusiva, o ato é nulo, assim como incompetência quanto à matéria. Tá? Di Pietro é quem traz essa lição. A gente vai ver que os atos anuláveis são passíveis de convalidação e os nulos não são. A gente vai chegar lá. E a função de fato é a terceira hipótese aí nesse âmbito da competência ou incompetência, né? A pessoa que pratica o ato está irregularmente investida no emprego, no cargo, só que a situação tem uma aparência de ilegalidade. Houve um erro e por conta do erro a pessoa agiu de boa fé. Se não for constatada malícia, violência ou fraude, né, há aquela figura do agente putativo, lembra? Há uma presunção de que haveria legitimidade no desempenho da atividade pública e, por isso, o ato, a princípio, é tido como válido em relação extroversa, em relação a terceiros, aos administrados, desde que o administrado esteja de boa fé. Se o administrado está de má fé, aí o ato é nulo, não tem conversa. Mas se ele está de boa fé, e é uma função de fato aquela que pressupõe também a boa-fé do próprio agente, né, que não está regularmente investido, mas por uma questão de erro, nesse caso, o ato se reputa válido. A gente já estudou isso na aula de agentes públicos e aqui a gente renova o entendimento. E a incapacidade? No âmbito do direito administrativo, falando em agente público, o que se tem é a suspeição e o impedimento. Essa é a discussão. Segundo a doutrina, o impedimento gera uma presunção absoluta de incapacidade. Inclusive, a gente viu na Lei 9784, constitui falta grave a não comunicação do impedimento do servidor, quando ele sabe que está impedido e não comunica. Já a suspeição gera uma presunção relativa de incapacidade, e se o vício não é arguido no momento oportuno, ele é sanado. Então, depende da arguição em momento oportuno, o outro não. Mas a consequência, apesar dessa distinção, a Di Pietro fala que a consequência é a mesma, os atos são anuláveis. Os dois são passíveis de convalidação pela autoridade que não está impedida ou suspeita.
Então, ainda que se trate de impedimento, o ato é convalidável. O vício, a hipótese de anulabilidade, né, é anulável e por isso permite a convalidação. Cuidado aqui, muito cuidado. Isso é diferente de outros ramos do direito. Tem ramo do direito, agora eu não me lembro exatamente se é no processo civil, processo penal, sei lá, que o impedimento é causa de nulidade e o outro é de anulabilidade. Tem outro ramo do direito que o impedimento é reputado tão grave que doutrinadores falam que o ato é inexistente. Eu acho que é lá no processo penal, não lembro agora. Mas enfim, aqui no direito administrativo, sempre são anuláveis, tanto impedimento quanto suspeição. Beleza. E os vícios relativos ao objeto? Aqui é mais tranquilo. A gente já até viu, o objeto é proibido por lei, é diverso do previsto em lei, juridicamente impossível, imoral, incerto, aí o ato será nulo. A grande questão é o ato materialmente impossível. O ato materialmente impossível entende-se que ele é inexistente. E a questão do crime também. Mesmo não sendo materialmente impossível, mas tratando-se de crime, haverá uma inexistência do ato, mas a regra é a nulidade. Quanto à forma, o vício consiste na omissão ou na observância incompleta da formalidade. E se não existir forma nenhuma, não temos um ato, né? Então ele seria inexistente. Agora, havendo uma forma, e se essa forma não respeitar o que está na lei, a regra é que o defeito torna o ato anulável, passível de convalidação, salvo se houver no ato uma formalidade essencial à sua validade. Então, se a formalidade for essencial à validade do ato, o ato será nulo, caso tenha esse vício, e aí não pode ser convalidado. Qual que é o exemplo de ato nulo por conta da inobservância de uma formalidade essencial à sua validade? A de Pietro traz um exemplo. Na modalidade de concorrência da licitação, é preciso iniciar a fase externa do procedimento licitatório por meio de um edital. O edital é o documento que vai convocar os possíveis interessados, os licitantes futuros. Se não é deflagrada a fase externa da licitação na modalidade de concorrência por edital, mas por um outro ato, haverá um vício, um desrespeito a uma formalidade que é essencial à validade do ato. Por isso, vamos supor que não foi pelo edital, foi por outra coisa. Lá no futuro, pode então a administração publicar o edital convalidando tudo o que aconteceu dali para trás? Não, não pode. Porque era essencial a validade do ato, então não admite convalidação. Vai ter que anular tudo, começar de novo com um novo edital. Outro exemplo que ela traz, a desapropriação iniciada por portaria e não por decreto. Também. Nesses casos, a publicação posterior do instrumento correto não corrige o vício. Agora, quando é um ato anulável, uma formalidade que não é essencial à validade do ato, posteriormente pode-se convalidar, sanar o vício por meio da edição do ato correto, que supre tudo que se passou ali, não precisa renovar os atos. Essa é a diferença. Quanto ao motivo, o motivo ou ele é inexistente ou ele é falso, e aí o ato é nulo. E quanto à finalidade, o vício possível é o desvio de finalidade, que é a modalidade de abuso de poder, também acarreta a nulidade do ato. Então esses aqui não tem muito o que discutir, é mais tranquilo. E aí, quais são as consequências desses vícios? Eu já até fui falando mais ou menos, né? Aqui o ato é nulo, aqui o ato é anulável, mas agora é bom a gente anotar um tópico específico, porque isso aqui é muito importante. Primeiro que existem duas teorias, a teoria monista e a teoria dualista das invalidades. Lá no direito civil, a teoria dualista é prevista em lei. Lá os vícios podem ensejar nulidade absoluta ou nulidade relativa. Isso está expresso no artigo 166 e no artigo 171 do Código Civil. Nulidade absoluta, nulidade relativa. Qual que é o critério que a doutrina civil, a doutrina do direito privado fala, que o legislador se utilizou para diferenciar a nulidade absoluta da nulidade relativa? O critério é o interesse público subjacente. Se há um interesse público ali naquele ato, a nulidade é absoluta. Se há apenas o interesse das partes, a nulidade é relativa. No direito privado isso cabe como uma luva, né? Se encaixa muito bem. Mas no direito administrativo há uma dificuldade. O Eli Lopes Meireles, por exemplo, ele fala: todo ato administrativo tem interesse público subjacente. Então não há como fazer essa diferenciação de nulidade absoluta e relativa. Por isso ele diz: sempre os atos administrativos inválidos são nulos e nunca anuláveis.
eles sempre são nulos. Não haveria lugar para atos anuláveis no direito administrativo. E então adota a teoria monista. Essa teoria monista do Eli Lopes Meirelles, ela é amplamente minoritária na doutrina administrativa. Então você só vai citá-la para mostrar que ela não é admitida. No direito administrativo também se admite a diferenciação de atos nulos e atos anuláveis, né, de nulidade e anulabilidade. E isso depende exatamente do vício que acomete o ato. Se o vício gera nulidade absoluta, o ato é nulo. Se o vício gera nulidade relativa, o ato é anulável. A de Pietro fala: o que não se admite é transpor para o direito público as hipóteses de nulidade e anulabilidade previstas no Código Civil. Aí não se admite. Mas essa ideia de atos nulos e anuláveis, isso é admitido com suas adaptações, né? Com sua adaptação para o direito administrativo. Então, beleza. Teoria dualista das invalidades. Vimos então, se o vício gera nulidade absoluta, o ato é nulo. Se o vício gera nulidade relativa, o ato é anulável. Agora, como é que eu sei se o vício gera uma nulidade absoluta ou relativa? Bom, segundo a doutrina, em caso de nulidade relativa, é o vício que é sanável ou convalidável. Então, para eu saber se o vício gera nulidade relativa, eu preciso saber se ele pode ser sanado ou convalidado. Caso o vício seja insanável, é porque ele gera uma nulidade absoluta. E aí o ato é nulo. Beleza, professor? Então já sei que a diferenciação de ato nulo e ato anulável depende do que é gerado, se é uma nulidade absoluta ou relativa. E para saber se o vício gera uma nulidade absoluta ou relativa, eu sei que é quando o vício é convalidável, sanável, ou quando ele é insanável. Mas quando que ele é sanável ou insanável? Né? Vocês perguntam. A gente vai só retrocedendo. E aí? Tá, beleza, mas quando que ele é sanável ou insanável? Quase ninguém fala disso. Interessante isso, né? A de Pietro fala. Ela fala o seguinte, olha, o vício ele é insanável, e o ato, então, não pode ser convalidado, é nulo. Primeiro, quando a lei assim o declare, então vai depender do que a lei diz. E segundo, ainda que não haja disposição legal a respeito, quando é materialmente impossível a convalidação. Aqui ela amarra bem a questão. Então é quando a lei diz, ou quando é materialmente impossível a convalidação. E é materialmente impossível a convalidação quando o vício bate no objeto, toca no objeto, no motivo ou na finalidade. Então, nesses três casos, é impossível a convalidação. Como é que eu vou convalidar um desvio de finalidade? Eu removi o servidor a título de punição. Não tem como convalidar, tem que refazer o ato, não tem jeito. Não tem como mais para frente, não, agora é a título de organização da administração. E aí fica convalidado? Não, vale só dali para frente. Então, quando é materialmente impossível a convalidação. Por outro lado, então, podem ser convalidados, os atos são anuláveis, né, quando a lei assim o declare, ou quando houver um vício em relação à forma, um defeito de forma, ou o ato é praticado por um sujeito incompetente. Como regra, né, com as especificidades que a gente já falou e vai renovar daqui a pouco. Então, beleza. Anote aí no seu material, isso é muito importante. Ato nulo, vício em relação ao objeto, motivo e finalidade. Ato anulável, defeito de forma ou sujeito incompetente. Mesmo nulo, o ato, sob certas circunstâncias, pode não ter a sua nulidade proclamada, em razão do princípio da proteção à confiança legítima. Aqui é importante o decurso do tempo. O decurso do tempo pode ter efeitos estabilizadores. Então, mesmo quando o ato é nulo, ou seja, ele não é passível de convalidação, ainda assim pode ser que a sua nulidade não seja proclamada. O professor Ricardo Alexandre ele traz uma explicação muito importante. Ele fala o seguinte: esse entendimento de que o decurso do tempo pode estabilizar relações está lá no artigo 54 da Lei 9784, que é um dos artigos mais importantes do direito administrativo. E essa Lei 9784, a gente já estudou na aula de processo administrativo, ela é fundamental. Alguma doutrina, uma parcela da doutrina, fala que essa hipótese do 54, que é aquela que fala, depois de 5 anos, quando o ato é ampliativo de direitos, né, de que decorrem efeitos favoráveis a terceiro, não há mais possibilidade de anulação do ato, salvo comprovada má-fé. Lembra?
A doutrina chama isso de convalidação tácita ou involuntária. Por que é uma convalidação tácita ou involuntária? Porque ela não é feita pelo agente público, pelo administrador, pela administração, né? Ela é feita por força de lei, independentemente de qualquer vontade. Ela é tácita e involuntária porque demanda apenas o decurso do tempo. E aí ela haveria convalidação até mesmo de atos nulos, né? Mas existe uma maneira melhor de falar isso aí. Se cair na sua prova, questão de convalidação tácita ou involuntária, você lembra dessa situação. Mas o melhor mesmo é dizer que não se trata de uma convalidação, ainda que tácita ou involuntária, mas sim de uma estabilização que é incidente sobre atos nulos e anuláveis. A estabilização se dá quando o passar do tempo demonstra que, e por uma ponderação de princípios, né, a legalidade de um lado e de outro lado a proteção da boa-fé, a segurança jurídica, enfim, em uma ponderação percebe-se que vale mais proteger a boa-fé, a confiança legítima, a vertente subjetiva da segurança jurídica do que a simples legalidade. E aí os efeitos daquele ato se estabilizam. E aí você pode fazer a seguinte diferenciação. Se o ato é nulo, não é convalidado, não pode ser convalidado. E o ato anulável é aquele passível de convalidação. Beleza. Agora, em relação à estabilização dos efeitos, tanto o ato nulo quanto o anulável podem ser atingidos. Aí fica bem, dogmaticamente, fica bem amarrada a questão. O que mais, meus amigos? Sim, outra questão interessante, importante também. Tem doutrinadores que falam não apenas em um regime de nulidade e de anulabilidade, mas também na irregularidade e na inexistência. Então seriam 4 hipóteses, né? O ato é inexistente, o ato é nulo, o ato é anulável e o ato é irregular. Vamos começar pelo ato irregular, que está ali embaixo. É aquele que padece de um vício material irrelevante, reconhecível de plano, em curso em formalização defeituosa, consistente em transgressão de normas cujo real alcance é meramente o de impor uma padronização interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos, é o que diz o Celso Antônio Bandeira de Mello. Então o ato irregular é aquele que tem um vício tão pequeno e que trata-se apenas de uma violação de uma padronização interna, não traz qualquer prejuízo, não traz nada. Então é um ato irregular, que não tem maiores consequências. Por outro lado, temos os atos inexistentes. E aqui o Celso Antônio Bandeira de Mello é o melhor para tratar do tema. Meus amigos, a verdade é que dentro de atos administrativos, o Celso Antônio Bandeira de Mello é um ótimo autor para se estudar. Ele não é uma obra, não tem um curso indicado para concursos, né? Outros autores são muito mais indicados para estudar para concurso, mas em alguns assuntos, como regime jurídico administrativo, atos administrativos, o Celso Antônio Bandeira de Mello é muito bom. E aí ele diz, quando eu estou falando de inexistência do ato, eu não estou falando só daquela questão de que o ato não está perfeito, né? De que ele não concluiu o seu ciclo de formação, nem daqueles que têm um objeto materialmente impossível, aquele de recolher toda a água do mar num balde. Tal. Não é disso que ele está falando. Ele está falando daqueles atos, e ele fala, que se encontram, entre aspas, fora do possível jurídico e radicalmente vedados pelo direito. São aqueles atos tão assintosos em relação ao direito, assim, tão contrários ao direito, que eles têm que ser reputados inexistentes. O regime tem que ser mais gravoso. Exemplo, ele traz 2 exemplos. A ordem da autoridade para que um servidor torture um preso. É um ato tão contrário a direitos fundamentais que é inexistente. Segundo, a autorização para que se explore trabalho escravo. Então esses são os atos inexistentes, aqueles que ensejam condutas que violam direitos fundamentais, condutas criminosas, ofensivas a direitos fundamentais. Por isso que a doutrina em geral fala que se o ato configura crime, ele é inexistente. O Celso Antônio Bandeira de Mello fala mais ou menos isso, só que com um pouco mais de profundidade, né? Ele fala é uma conduta criminosa, ofensiva a um direito fundamental, fora do possível jurídico, radicalmente vedada. Esses atos, então, não prescrevem e não podem ser suscetíveis de conversão, a gente já vai explicar isso aí. Vou trazer aqui, então, o que o Celso Antônio Bandeira de Mello fala a respeito do regime dos atos inexistentes, nulos e anuláveis, já que os irregulares eles não têm maiores consequências. Atos inexistentes. O que os atos inexistentes têm de diferença para os atos nulos e anuláveis? Primeiro, eles são imprescritíveis. Já os nulos e anuláveis, não. Eles prescrevem. Os inexistentes são imprescritíveis. Segundo, eles não podem ser convalidados, ao contrário dos anuláveis.
Os nulos também não podem ser convalidados, só que eles também não podem ser objeto de conversão, ao contrário dos nulos. Os atos nulos não podem ser convalidados, mas podem ser objeto de conversão. Eu vou explicar o que é isso. Já os atos inexistentes, nem de conversão eles podem ser objeto. Terceira característica. É cabível o direito de resistência manu militari contra eles. Muito cuidado. Os atos nulos e anuláveis, eles também permitem resistência. Mas como seria a resistência a um ato nulo e anulável? Seria, anote aí, uma resistência passiva. Uma resistência no sentido de não vou cumprir o ato administrativo. E aí o administrado coloca-se a sua sorte a jogo, né? Ele se coloca ali diante das consequências da não observância do ato administrativo. Se futuramente aquilo for levado ao conhecimento do judiciário, o judiciário pode dizer, ó, sua conduta foi ilegítima, e o administrado vai arcar com as consequências disso. Ou pode falar, não, a sua conduta era legítima, realmente o ato era nulo. E aí o administrado já se antecipou à provisão jurisdicional e não sofre consequências. Então, quando você resiste passivamente a um ato administrativo, nulo, anulável, enfim, você arca com as possíveis consequências, certo? Isso é tranquilo. Agora, não se pode resistir de maneira com força física. Essa é a resistência manu militari. Nos atos inexistentes é possível a resistência manu militari, ou seja, você pode lutar contra aquele ato. Você pode, inclusive, realizar condutas que, a princípio, seriam contrárias ao direito, mas como uma forma de resistência. Então você vai, luta física mesmo, atos de violência contra aquele ato inexistente. Essa é a resistência manu militari, que só existe nos atos inexistentes e não nos atos nulos e anuláveis. Beleza? Isso não é algo que toda a doutrina fala, não. Então anote aí que é importante. E a quarta característica. Uma vez proclamado o vício, em nenhuma hipótese podem ser ressalvados efeitos pretéritos que eles hajam produzido. Diferentemente dos atos nulos, a gente vai ver que em algumas hipóteses o ato nulo pode preservar os efeitos passados, inclusive pode haver estabilização, não só preservando os efeitos passados, mas deixando que ele continue. Com mais razão, a eficácia prospectiva, né, do reconhecimento do vício. No ato inexistente, não. Não se pode ressalvar efeito pretérito. Beleza. E os atos nulos e anuláveis? Primeiro, o Celso Antônio Bandeira de Mello fala do regime comum entre eles. A gente já falou dos inexistentes, agora tira os inexistentes da cabeça. Atos nulos e anuláveis. Entre os dois, o que eles têm de igual e de diferente? De igual, se sujeitam ao mesmo regime quanto a persistência de efeitos em relação a terceiros de boa-fé, resguarda sempre efeitos de terceiro de boa-fé, seja o ato nulo ou anulável, e os efeitos patrimoniais na relação interna, né? Se o administrado que estava de boa-fé e não concorreu para o vício, na verdade aqui o que ele está querendo dizer é aquela questão do servidor que trabalhou e tem que ser remunerado pelo trabalho, enfim. Segunda característica, a resistência que os administrados lhes opõem, aquela resistência passiva, como eu falei, é possível nos dois. Terceiro, se sujeita ao mesmo regime quanto à eliminação dos efeitos com a declaração de invalidade. Aqui o Celso Antônio Bandeira de Mello tem uma visão peculiar, digamos até minoritária. Ele fala que se o ato fulminado é restritivo de direitos, a eliminação do vício produz efeitos retroativos. Se o ato era ampliativo de direitos, a eliminação produz efeitos ex nunc, prospectivos, salvo demonstrada a má-fé do beneficiário do ato ilegal, com ou sem conluio com o agente que o praticou. Então ele diz, se o ato era restritivo, efeitos retroativos, quando se declara a nulidade ou anulabilidade. Se o ato, na verdade, declara a nulidade, decreta a anulabilidade, né? Se o ato é ampliativo de direitos, os efeitos são só para frente. Então ele não faz diferença entre atos nulos e anuláveis. A doutrina majoritária diz diferente. O ato anulável, você ressalva os efeitos passados, né? E já o ato nulo, em regra, os efeitos são retroativos. Ele anula tudo que passou, que aconteceu, salvo algumas exceções que a gente vai estudar. Então há divergência, mas o Celso Antônio Bandeira de Mello fala que a eliminação dos efeitos é a mesma. E por fim, a regra geral quanto ao prazo extintivo, que é de 5 anos, salvo comprovada má-fé, vale tanto para atos nulos quanto anuláveis, diz ele. Mas, se houver má-fé, qual seria o prazo? Lá do artigo 54 da Lei 9784. A gente já falou disso em aulas anteriores, é uma polêmica na doutrina. Tem gente que fala que não tem nenhum prazo. Se há má-fé, não há decadência. Já ele diz, tem que observar analogicamente o prazo do Código Civil, 205, o maior prazo, que é de 10 anos. Então ele fala que se houver má-fé, há 10 anos para anular aquele ato.
Se não, passados os 10 anos, há uma decadência. Beleza, é uma boa tese. E quais são as diferenças, então, dos atos nulos e anuláveis para o Celso Antônio Bandeira de Mello? Primeiro, a possibilidade de convalidação, que a gente já vem falando desde o início. Só os atos anuláveis podem ser convalidados, os atos nulos eles não podem ser convalidados. Mas eles talvez possam ser convertidos, quando tem um vício no objeto. Eles podem ser convertidos. E a arguição do vício. Ele diz que só pode ocorrer de ofício no ato nulo. No ato anulável não pode haver uma arguição do vício de ofício. É o que ele coloca. Anote aí no seu material. O que é, então, a convalidação, meus amigos? Para a gente estar chegando no final desse bloco. Se bem que ainda tem algumas coisinhas aqui. Mas vamos lá. O que é a convalidação, também chamada de saneamento? É o suprimento do vício existente em um ato praticado em desacordo com a lei, principal, com efeitos retroativos à prática, à data da prática do ato. Isso que é a convalidação. Porque você corrigir vícios, em sentido, sem usar a linguagem técnica, né? Você pode corrigir a qualquer momento. A diferença é que no ato nulo, você vai corrigir dali para frente, começa de novo. Já no anulável, a convalidação permite que haja efeitos retroativos desse saneamento, desse suprimento do vício. É como se nunca tivesse existido um vício. Quais os vícios que admitem saneamento? A gente já falou mais ou menos, vamos aqui de novo. Quanto ao sujeito, admite saneamento o vício de incompetência quanto à pessoa, salvo quando se tratar de competência exclusiva, e também não se admite incompetência quanto à matéria. O STJ adota essa corrente. Depois anote aí o RESP 1.348.472. Quanto à forma, em regra, admite-se a convalidação, já que o vício acarreta a anulabilidade, né? O ato é anulável, salvo se a forma for essencial à validade do ato. Quando o ato é nulo, aí não tem convalidação. Quanto ao motivo, não é possível a convalidação. Lembre-se que o vício é sempre a nulidade, porque, diz a de Pietro, ele corresponde a uma situação de fato que ocorreu ou não ocorreu. Ou ocorreu ou não ocorreu, não tem jeito. Quanto à finalidade, como o ato é sempre nulo, também não é possível a convalidação. E quanto ao objeto, aqui temos o grande detalhe. Há uma nulidade, por isso não é possível a convalidação, mas é possível um novo instituto jurídico, chamado de conversão. A conversão só é possível quando o ato é nulo por um vício no objeto. E implica a substituição de um ato inválido por um outro que é válido com efeitos retroativos à data do ato original. Então ela se assemelha bastante à convalidação, é quase uma prima da convalidação, porque produz os efeitos retroativos do suprimento do vício. Mas tem duas diferenças. A primeira ela não explica muita coisa. A primeira diferença é que a conversão incide sobre um ato nulo e a convalidação incide sobre atos anuláveis. Mas isso não explica muito. A grande diferença está na letra B aí da sua tela. A conversão faz operar efeitos retroativos, assim como a convalidação, mas usa de efeitos próprios de outro ato, enquanto a convalidação faz retroagir os efeitos próprios daquele mesmo ato que tinha o vício que o tornava anulável. Exemplo da de Pietro. Concessão de uso feita sem licitação. Tem um vício, deveria ter licitação. Tem como convalidar? Não tem. Mas pode haver uma conversão para uma permissão precária. Se quiser que continue sendo uma concessão de uso feita sem licitação, aí tem que fazer a licitação, começar de novo, né? Não tem como convalidar. Agora é possível converter o ato em uma permissão precária, que independe de licitação. E aí essa conversão vai retroagir os efeitos para a data da prática do ato. E vai se entender que ele sempre foi uma permissão. Então os efeitos pretéritos não serão mais de concessão de uso. Não serão mais de concessão de uso, serão de permissão precária. Veja que é parecidíssima com a convalidação. Mas a diferença é que faz retroagir efeitos de um outro ato e não efeitos daquele mesmo ato, porque o objeto é distinto. Beleza? Com isso, acho que fica bem explicado. Requisitos para convalidação, então, e olha que interessante, eles estão expressos no artigo 55 da Lei 9784. Primeiro, a existência de um vício sanável, ou até anulável, né? Então já sabemos que é a forma e a competência, salvo os detalhes que a gente já viu. Segundo, a ausência de prejuízo à administração e a terceiros. Olha como isso está expresso no artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros,
os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração. Show de bola, meus amigos. Outra questão importante. Veja que o artigo 55 fala poderão ser convalidados. A convalidação é obrigatória ou não? Ou seja, seria o ato que convalida é um ato discricionário ou um ato vinculado? Uma vez presentes os requisitos que permitem a convalidação, ela tem que existir a convalidação, ato vinculado, uma única opção, ou é discricionário? O administrador, na conveniência e na oportunidade, é que decide se convalida ou não. Ou se deixa o vício lá e o ato não vai mais produzir efeitos, né? Reputa-se o ato viciado e pronto. E aí? Doutrina amplamente majoritária. A convalidação, em regra, é ato vinculado. É ato vinculado. Por quê? Em respeito ao princípio da legalidade. Então, a administração não está vinculada ao princípio da legalidade? Ela não tem que observar a lei? Então, se há um vício, ela tem que convalidar. E é passiva a convalidação, então ela convalida, em homenagem à legalidade. A regra, então, é que a convalidação é vinculada. Mas existe um caso de convalidação discricionária. Segundo a de Pietro, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello. Qual que é? Quando o vício estiver em um ato discricionário e esse vício for a incompetência em relação à pessoa. Então, um ato que é discricionário, que foi praticado por uma autoridade incompetente. A hora de convalidar esse vício, na hora de convalidar, a autoridade superior, ela decide se convalida ou não. Porque o ato é discricionário, então ela pode não querer que aquele ato tivesse sido praticado. Então ela não vai convalidar. Por isso, quando o ato é discricionário e o vício é na autoridade incompetente, a convalidação é discricionária, já que a própria prática do ato é discricionária. Agora, quando o vício é vinculado a qualquer outra hipótese de anulabilidade, ou quando se tratava de um ato vinculado praticado por uma autoridade incompetente, aí a regra, aí vai ser sempre necessária a convalidação. Beleza? E mais uma questão aqui. O Celso Antônio Bandeira de Mello ele fala: quando a convalidação procede da mesma autoridade de que emanou o ato, ela se chama ratificação. Quando a convalidação procede de uma outra autoridade, ela é chamada de confirmação. Muito cuidado, porque eu não olhei no dicionário, mas eu tenho quase certeza que se você olhar, ratificação vai ser sinônimo de confirmação. Tenho quase certeza. Mas para fins de concurso, como tem essa nomenclatura, e os concursos adoram nomenclatura, se falar em ratificação, convalidação pela mesma autoridade. Confirmação, confirmação por outra autoridade. Convalidação por outra autoridade. E se falar de saneamento, temos uma convalidação feita pelo particular afetado. O próprio particular afetado pode tomar uma conduta que supra o vício. Aí teremos um saneamento. E aqui você vai ter que tomar cuidado na questão. Se a questão simplesmente trata da convalidação, tratando de outros assuntos, sem adentrar essa polêmica da nomenclatura, você marca tudo como sinônimo, saneamento, convalidação, blá blá blá. Agora, se ela falar especificamente dessas questõezinhas aqui quanto ao sujeito que convalida, aí você sabe que tem diferença, a ratificação, a confirmação e o saneamento. Os três como espécies do gênero convalidação. Para a gente fechar esse bloco, eu vou fechar aqui nesse quadro, vamos ver um resumo de tudo que a gente analisou. Então, os elementos, temos o sujeito, aí a gente vai tratar aqui da forma, do motivo, da finalidade do objeto. Conceito, sujeito é a pessoa capaz e competente para praticar o ato administrativo. Quais são os vícios possíveis? A incompetência e a incapacidade. Só que a incompetência você pode estudar sobre três aspectos: a usurpação de função, o excesso de poder e a função de fato. Quais são as consequências de cada um desses 4 vícios que estão aí na tabela dos vícios numerados de 1 a 4? Ali nas consequências a gente vê usurpação de função, como é crime, ato inexistente. Excesso de poder, o ato é nulo, mas é possível que haja uma incompetência em razão da pessoa e quando não é exclusiva. Nesse caso, o ato é apenas anulável. Função de fato, a princípio, o ato é válido, a não ser que o administrado esteja de má fé, aí o ato será nulo. E a incapacidade, seja por impedimento ou suspeição, o ato é anulável. Cabe convalidação em vício em relação ao sujeito? Sim, mas apenas quando se tratar de ato anulável, né? Impedimento, suspeição ou uma incompetência em razão da pessoa que não é exclusiva. Forma
é a exteriorização do ato aliada às formalidades observadas durante o processo de formação da vontade da administração. Quais são os vícios da forma? Uma ausência completa de forma, então não teríamos nem mesmo o ato é inexistente, mas em provas geralmente se cobra a inobservância da forma. Em regra, o ato é anulável, salvo se a forma for essencial à sua validade, quando será nulo. Cabe convalidação? Sim, desde que a forma não seja essencial, senão o ato será nulo, e aí não se convalida. Motivo. Qual é o conceito? São os pressupostos de fato e de direito, os acontecimentos do mundo real e o dispositivo legal, a previsão abstrata, que servem de fundamento ao ato administrativo. Quais são os vícios? Porrada, mas né, não, se bem que é o objeto. Aqui o vício é inexistência e falsidade. Inexistência e falsidade, tanto faz, o ato é nulo. Se ele é nulo, não cabe convalidação. Quanto à finalidade, é o resultado que a administração quer alcançar, é o seu efeito jurídico imediato, definido previamente por lei. O vício é o desvio de finalidade, a consequência é que o ato é nulo, não cabe convalidação. E, por fim, o objeto é o efeito jurídico imediato do ato. Né? É o efeito jurídico imediato. Tem que ser lícito, possível, determinado, moral. Então, vícios, aqui sim, tem vários. A imoralidade, o objeto é ilícito, é impossível, enfim. Os que mais são interessantes de destacar, e os vícios geralmente tornam o ato nulo, mas o que traz a diferença aqui é se ele é materialmente ou juridicamente impossível. Se ele é materialmente impossível, inexistente. Se ele é juridicamente impossível, ele é nulo, salvo se configurar um crime, ou, nas palavras do Celso Antônio Medeiros de Mello, se for uma conduta radicalmente vedada pelo direito, violadora de garantias e direitos fundamentais. Aí ele será inexistente. Mas a regra é que ele seja nulo, e aí não admite convalidação, e a inexistência muito menos. Admite conversão no vício em relação ao objeto, quando é nulo. Se for inexistente, nem isso se admite. Meus amigos, vamos encerrar por aqui. Depois eu vou gravar um terceiro bloco, que vai ser o último para a gente encerrar a aula de atos administrativos. Até a próxima.